Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. E vamos discutir o papel das Nações Unidas no mundo de hoje. A ONU precisa de reformas? De que tipo? O Conselho de Segurança deve ser ampliado? Se sim, que países deveriam ser incluídos? Desta vez, o Direito Sem Fronteiras está um pouco diferente. Este mesmo assunto, a ONU, será tema de 2 programas consecutivos, o desta semana e o da semana que vem. Para começar, vamos ver uma reportagem sobre as Nações Unidas. Foi durante a Primeira Grande Guerra, entre 1914 e 1918, que a ideia ganhou força. Tamanha violência e horror exigiam um fórum, uma entidade internacional que reunisse o máximo de países, se possível todos, para negociar e arbitrar conflitos, como essa própria guerra, além de discutir outras grandes questões mundiais, o tráfico de ópio, a escravidão, os refugiados. Em 1919, depois que as armas foram depostas, a ideia foi posta em prática e surgiu a Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça. Os primeiros membros da Liga foram os países vitoriosos na Primeira Guerra, como França, Reino Unido, Holanda e Bélgica. Mas os Estados Unidos, os principais vencedores, ficaram de fora, porque a entrada do país não foi autorizada pelo próprio Senado. Aos poucos, outros aderiram: Japão, Itália, Alemanha e a recém-criada União Soviética. O Brasil foi um dos primeiros, mas deixou a Liga em 1926 porque não conseguiu apoio para ser um dos membros permanentes do Conselho, do núcleo da entidade, que nasceu para promover a paz. O fracasso da Liga das Nações ficou evidente com a eclosão da Segunda Grande Guerra, em 1939. Uma banda do mundo participou e o mundo todo assistiu a mais 6 anos de horrores. Cerca de 80 milhões de soldados e civis foram mortos por armas, fome e doenças causadas pela guerra. E pela primeira vez, pelas mãos dos Estados Unidos, a morte atingiu escalas até então impensáveis. A bomba, estúpida e inválida, aquela que mata e que envenena crianças antes e depois delas nascerem, foi despejada primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. E no mesmo ano em que a guerra acabou, 1945, nasceu a ONU. Mais uma vez, o mundo criou um fórum mundial para buscar a paz, desenvolver a cooperação entre os povos, lidar com problemas ambientais, sociais, humanitários, culturais, econômicos, promover o respeito às liberdades fundamentais e aos direitos humanos. Tarefas dificílimas em um mundo marcado por guerras constantes, desrespeito a direitos básicos, intolerância, xenofobia, pobreza, exploração criminosa de gente e da natureza. 193 países estão representados nas Nações Unidas. Em tese, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, têm direito a veto e podem brecar iniciativas que contrariem seus interesses individuais. É assim que os Estados Unidos blindam Israel de punições por crimes no Oriente Médio. É assim que a Rússia impede condenações por causa da anexação de regiões da Ucrânia. O Brasil já participou do Conselho de Segurança interinamente por 11 vezes, mas se articula com Japão, Alemanha e Índia para ser sócio permanente desse clube exclusivo. E para falar deste assunto, eu converso online com Amina Welten Guerra, professora de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais. Lucas Pita, advogado, membro da Comissão da Advocacia Criminal da OAB em Cotia, São Paulo, e autor. Também Fernando Fernandes da Silva, advogado, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, mestre e doutor em Direito Internacional.
Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a professora. Eu pediria que a senhora nos respondesse a uma pergunta central. A ONU, de fato, precisa de reformas, professora? Com certeza, hoje existem diversos elementos que nos levam a dizer que a Organização das Nações Unidas precisa ser reformada, sobretudo dentro do seu órgão principal, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. A gente precisa entender que a ONU ela é constituída por diferentes órgãos e o órgão mais importante das Nações Unidas é, sem dúvida, o Conselho de Segurança, por duas questões principais. Primeiro, porque ele tem o poder de emitir decisões estas que devem ser respeitadas pelos Estados, porque tem cunho obrigatório, e também porque o Conselho de Segurança ele é o órgão responsável por velar, por assegurar a paz e a segurança internacional. Doutor Fernando, e a avaliação do senhor? A ONU precisa mesmo de reforma? Se sim, que reformas seriam estas? Realmente precisa de uma série de reformas, porque a proposta inicial da ONU, na sua criação em 1945, e também como uma sucessora da Liga das Nações, seria criar uma espécie de governança para assegurar a paz e a segurança internacional, ou seja, evitar a guerra, em linhas gerais, ou outros conflitos, vamos dizer assim, menores, militares. Mas, até o momento, está se mostrando que é uma organização que não inoperante em vários momentos. Então, talvez a reforma, precisa ver qual será essa reforma, mas a reforma ela seria fundamental para dar uma operacionalidade e colocar a ONU dentro dos seus trilhos iniciais, que é assegurar a paz e a segurança. Doutor Lucas, o senhor concorda com essa avaliação? A ONU se tornou, em alguns aspectos, inoperante? Ela precisa de reformas, de fato? Com certeza, e principalmente na questão do Conselho de Segurança, que a gente consegue ver isso aí se desdobrando em vários eventos, não só desde a Primeira e Segunda Guerra, como até hoje. A gente teve a invasão ali da Ucrânia, estamos vivendo agora esse conflito em Israel, e o Conselho de Segurança, ele exerce, ou deveria exercer, um papel crucial em todos esses conflitos, o qual muitas vezes não o faz por conta dessa inoperância e de vários resquícios que acabaram ficando, como os poderes, os países permanentes ali com poder de veto, que muitas vezes estão envolvidos nesses conflitos, os quais necessitariam da atuação da ONU. Professora, falando em inoperância, onde foi ou onde tem sido os erros da ONU ao longo da história? Onde ela falhou, na opinião da senhora? No que diz respeito a esse tema de reforma que a gente está propondo, o grande gargalo desse funcionamento do órgão é justamente o poder de veto que os 5 membros permanentes têm. Quer dizer, dentro do modelo da Carta das Nações Unidas, nós teríamos 2 tipos de processos decisórios. Onde a gente discutiria questões de ordem processual, e aí nós precisaríamos de 9 votos afirmativos dos membros do Conselho de Segurança, e outro procedimento decisório que diz respeito justamente às questões de manutenção e segurança internacional, quer dizer, que são as questões mais delicadas e mais complexas. Só que, neste caso, nós precisaríamos de 9 votos afirmativos, sendo 5 desses votos afirmativos dos membros do Conselho de Segurança, ou seja, a gente não pode ter um veto dentro dessas medidas do Conselho de Segurança que dizem respeito à manutenção da paz. E aí nós temos outro elemento, um anterior elemento, que é o próprio Conselho de Segurança quem determina quais são as ameaças à paz mundial. Então, nós temos, primeiro, um poder do órgão, tanto de determinar quais são os assuntos que envolvem a manutenção e a segurança internacional e que, portanto, estariam dentro da competência precípua do Conselho de Segurança, quanto, posteriormente, de adotar medidas nesse sentido para restaurar a paz internacional. Bem pontuado pela professora Mina, concordo que nas questões assim, fundamentais, principalmente nas questões de adoção de medidas para a manutenção da paz, ou até medidas de segurança que exigem uma intervenção mais drástica da ONU, existe uma falha porque
precisa, nessas situações, o voto afirmativo dos 5 permanentes, não é? Dizendo dos conflitos mais recentes, mais atuais, por exemplo, entre Israel e Palestina, entre Rússia e Ucrânia, e a guerra civil na Síria, o que se vê é uma inoperância no sentido que não há uma concordância dos 5 em adotarem medidas mais drásticas, eliminar o conflito e aí pavimentar um processo de paz. Doutor Lucas, a questão central neste momento é, sem dúvida, o Conselho de Segurança. Ele deve ser ampliado na avaliação do senhor? Com certeza. Essa é uma questão que é amplamente considerada como necessária, não só pelos países membros da ONU, como até por parte dos países membros permanentes do Conselho de Segurança, os quais acabam também várias vezes por expressar até uma visão dúbia pelo assunto, às vezes manifestando interesse, às vezes não, mas a reforma do Conselho de Segurança, que o órgão encarregado por manter a paz e a segurança internacional, é algo, sim, necessário para a estabilidade mundial e até mesmo por questões de equanimidade, justiça, maior representação dos países, acho que se alinha com os princípios que fundamentaram a criação da ONU. Professor, e a avaliação da senhora? O Conselho de Segurança deve ser ampliado? Se sim, em que termos? E com a inclusão de que países? Eu acredito que ele deva ser reformado, sim. Nós temos propostas que envolvem tanto o aumento de membros permanentes quanto não permanentes e propostas que envolvem também mexer na questão do direito de veto. Então, eu acredito que a gente possa, inclusive, resumir todas as diferentes propostas que já foram feitas por vários países do mundo em 3 grupos distintos. Nós temos um grupo que propõe uma reforma e um aumento dos membros permanentes e não permanentes e discutir-se-ia a questão do veto apenas uma década depois ou 15 anos depois de aprovada essa primeira reforma quanto ao aumento dos membros permanentes e não permanentes. Uma segunda proposta que envolveria o aumento de membros permanentes e não permanentes, onde os membros permanentes teriam também direito de veto, e uma terceira proposta que tocaria apenas a questão dos membros não permanentes. Bom, eu entendo que o Brasil se filiaria a essa primeira alternativa de aumento dos membros permanentes e não permanentes para se discutir posteriormente uma questão de mexer no direito de veto, que é uma questão certamente mais sensível. Doutor Fernando, quais seriam os países realmente candidatos? Fala-se na Alemanha, África do Sul, na Índia, na Austrália e no Brasil, claro. O Brasil parece ser o país que diz isso mais explicitamente, que faz essa reivindicação de uma forma mais reiterada e peremptória. O presidente Lula fez recentemente, inclusive. Qual é a avaliação do senhor? Quais deveriam ser os países incluídos? Eu ainda recordo que, na época do Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, já tinha uma proposta de reforma da ONU. E aí eu acho que eu faria uma análise da seguinte maneira: eu acho que, atualmente, o que talvez a discussão se resumiria da seguinte forma: ou se reformula tudo e se criam outros órgãos ou uma outra estrutura política, administrativa, ou se mantém um Conselho de Segurança ampliado com um número maior de países permanentes com poder de veto, e esse número maior congregaria principalmente alguns países do Sul que vêm se apresentando como potências emergentes, que é o caso do Brasil, o caso da Austrália, o caso da Índia, talvez a África do Sul, observando aí um critério de crescimento econômico, em que esses países teriam condições de contribuir com o orçamento da ONU de forma contribuir com uma maior receita e, portanto, atuar em ações interventivas com mais eficácia, e também pela importância política, porque representam outros blocos, principalmente os países do Sul, e aí, consequentemente, ampliar o poder de decisão, que retratasse o poder de decisão global, não é? Sem contar Japão, Alemanha, que são países que se desenvolveram após a Segunda Guerra Mundial e que poderiam estar ocupando esse assento também como membros permanentes. Professor Amina,
Hoje se fala muito no mundo multilateral. Isso de fato tem futuro? A ONU pode cumprir algum papel no sentido de tornar as decisões mais, digamos, amplas, mais facilmente aceitáveis pelo conjunto de países? O multilateralismo tem futuro de fato? Mas eu vou pedir que a senhora responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta e falamos do papel das Nações Unidas no mundo de hoje. Os nossos convidados são Amina Welten Guerra, professora de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Lucas Pita, advogado, membro da Comissão da Advocacia Criminal da OAB em Cotia, São Paulo, e autor. E também Fernando Fernandes da Silva, advogado, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, mestre e doutor em Direito Internacional. No bloco anterior, professora Amina, eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. É sobre a questão do multilateralismo, uma proposta de que as relações internacionais se apoiem em mais pés do que os que se apoia hoje. Basicamente, os Estados Unidos têm um papel preponderante politicamente, economicamente, militarmente no mundo, e isso se reflete na atuação da ONU. Outros países do Conselho de Segurança também têm importância grande, especialmente por causa do poder de veto. Mas países de fora desse clube dos 5 propõem uma outra relação. Que relação é essa exatamente, a do multilateralismo, e como é que ela se desenvolveria? Tem futuro? Sem dúvida, o multilateralismo ele é fundamental para o fortalecimento das relações entre os Estados. Porém, eu acredito que quando a gente fala em multilateralismo, a gente reforça o discurso multilateral do ponto de vista da política externa de cada Estado. Então, é importante que cada Estado, dentro ali, né, dos seus diferentes governos, eles reforcem essa postura de apoio, de incremento das organizações internacionais. Porém, de outro lado, e como professora de Direito Internacional, eu enxergo que o nosso papel é reforçar o ensino também do direito internacional, porque não adianta que a gente queira que os Estados cumpram normas de direito internacional se a gente tem um esvaziamento dessas disciplinas dentro das universidades. Então, a gente precisa estudar mais o direito internacional e a gente precisa promover também a cooperação internacional por meio da política externa dos países. Doutor Fernando, como é que o senhor enxerga essa questão do multilateralismo? De fato, o poder precisa ser um pouco mais distribuído? Não tenha dúvida, principalmente se nós estamos falando de ONU hoje, e aí recordar que a ONU ela foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e ela se baseou num contexto de fim de Segunda Guerra Mundial, em que os vencedores se tornaram, os principais, né, atores vencedores se tornaram os membros permanentes do Conselho de Segurança, como nós já tínhamos comentado. Mas, de lá para cá, diríamos que esse poder se esvaiu, porque tem alguns fatores aí. Por exemplo, esses países hoje, que estão no Conselho de Segurança, não têm um monopólio mais da energia nuclear. Então, o que acontece? A ONU ela precisa ser reformulada para uma participação, para permitir uma representatividade multilateral, mas não só de Estados, mas de outras entidades políticas que poderiam contribuir para, sempre digo isso, uma cultura da paz, um processo e construção de processos de paz. Eu pediria que o senhor explicasse melhor, professor Fernando, que tipo de entidades, organizações poderiam ter representação na ONU, além de governos, de estados reconhecidos. Hoje há uma representação na ONU de organizações não governamentais, elas atuam em vários órgãos da ONU, têm um papel extremamente importante, mas elas não participam dos processos decisórios, não têm um poder de voto em diversas questões como essas que nós estamos aqui abordando hoje. Então, por exemplo, eu retrato que eu coloco que algumas organizações internacionais hoje, como, por exemplo, dando um exemplo, o Greenpeace, que é uma organização internacional
que tem uma atuação em vários países e tem uma atuação importante nas temáticas ambientais e humanitárias. Por exemplo, era uma organização que, como outras, poderiam estar participando de processos decisórios. O que eu quero dizer é que o multilateralismo, bem realçado pelos meus colegas, ele é importante, mas eu acho que hoje ele também tem que ser revisto no sentido de que ele tem que representar uma espécie de uma sociedade civil internacional, e não apenas os Estados. Professor Lucas, desses 5 que nós citamos do Conselho de Segurança, um deles teve uma ascensão meteórica nos últimos 20, 30 anos. A China, claro. Que papel está reservado à China nesse contexto? Olha, a China é uma potência global em ascensão e ela tem expressado seu interesse em continuar exercendo esse papel. Além disso, durante todo esse período de ascensão, como durante a sua história, ela sempre foi pragmática, ou seja, embora eles tenham o seu próprio sistema político, tenham todas as peculiaridades deles, eles não têm problema em negociar com você, em fazer aquilo que for mais interessante para eles. Se eles chegarem na conclusão de que o multilateralismo pode beneficiá-los de alguma forma e será interessante, tanto até, quem sabe, para não só melhorar a sociedade em si, mas para evitar outros problemas, com certeza eles terão uma atuação aí de protagonismo nisso também, caso julguem interessante. Professora Amina, incluir novos sócios nesse clube tão exclusivo do Conselho de Segurança significa diluir um pouco o poder de quem já está lá, especialmente de quem tem mais poder do que os outros, no caso, os Estados Unidos. É interessante observar que o presidente Joe Biden, recentemente, disse que apoiaria a reivindicação de ampliação do Conselho e até a proposta do Brasil, especificamente. Os Estados Unidos aceitariam tão facilmente assim a diluição do seu poder ou isso é um jogo de cena? Acho que dificilmente hoje um Estado ele se opõe frontalmente à reforma do Conselho de Segurança. Eu entendo que os estados, de modo geral, já entraram num consenso quanto à necessidade de ampliação destas vagas. Agora, realmente, em relação ao direito de veto, isso, por exemplo, França e Reino Unido, categoricamente, dizem não querer mexer na questão do veto. Portanto, eu entendo que as dificuldades elas são variadas, porque a gente precisaria, para a reforma do Conselho de Segurança, tanto do voto afirmativo desses 5 estados, que são membros permanentes, quanto de 2/3 da Assembleia Geral das Nações Unidas, e, posteriormente, essa Carta das Nações Unidas modificada, ela teria que ser ratificada dentro dos estados. Então, quer dizer, as etapas elas são muito longas. Tanto em relação a novos membros, não vejo que existe uma oposição frontal. Agora, de fato, sobre quem seriam esses novos membros, nós temos dificuldade. O Brasil, por exemplo, em 2004, ele cria o chamado grupo, né, do G4, onde nós teríamos a presença do Japão, da Alemanha, da Índia e do Brasil, que se apoiariam reciprocamente para essas vagas dentro do Conselho de Segurança, mas a China, por exemplo, seria contra a entrada do Japão. Então, nós temos, sem dúvida, dificuldades ali de ordem interna para conseguir o consentimento de qual país que deveria integrar esses novos assentos. Doutor Fernando, essas coisas não se resolvem facilmente, assim, da noite para o dia. É um processo, depende de negociação. De qualquer forma, a gente não pretende fazer aqui futurologia, mas isso é possível de ser mudado num curto prazo? Que horizonte o senhor vê? No quadro atual, eu acho que vai ser um processo mais longo, pelo comportamento dos países que eu vejo atualmente diante dos atuais conflitos, pelo menos os principais conflitos que nós estamos vendo internacionais, Ucrânia e Rússia, guerra civil na Síria e o conflito israelo-palestino. Por essas movimentações, eu acho que vai ser um processo mais longo. Mas eu gostaria de complementar e chamar a atenção de uma questão que eu acho importante. Esses 5 permanentes, incrivelmente, são os detentores das maiores indústrias bélicas. São aqueles que, de alguma forma, têm que assegurar a paz dentro do Conselho de Segurança, mas são aqueles que têm governantes que são pressionados por setores extremamente ricos e poderosos. E aí eu complemento uma questão que a professora Amina falou agora há pouco, da questão do ensino do direito internacional.
eu diria que não só do ensino, mas também de um complemento de criação de uma cultura da paz dentro dos países. E essas indústrias têm que cessar consideravelmente a sua produção. O nosso programa de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem estaremos de volta para avançar ainda mais nesse tema, o papel da ONU nos dias de hoje. Os nossos convidados são a Mina Welten Guerra, professora de Direito Internacional na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Pita, advogado, membro da Comissão da Advocacia Criminal da OAB em Cotia, São Paulo, autor, e também Fernando Fernandes da Silva, advogado, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, mestre e doutor em Direito Internacional. Muito obrigado a vocês três por hoje e até a semana que vem. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça e você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.